Seja muito bem-vindo a mais um dia de leitura bíblica, mais um dia de leitura no Novo Testamento. Você está sintonizada no canal Provérbios para a Vida e aqui a gente lê a Bíblia inteira, é isso que a gente ama, é isso que a gente faz. Com exceção desse vídeo aí do nosso feriado, a gente não está gravando ao vivo, não está assistindo ao vivo, mas numa gravação. Mas em breve a gente vai estar juntinho para poder estar cumprimentando cada um de vocês que aí estão junto comigo nessa empreendimento, nessa jornada maravilhosa, nesse grupo maravilhoso que se formou em torno de Jesus Cristo, em torno das Escrituras. Hoje a gente vai continuar lendo Mateus e para isso eu vou colocar aqui o nosso cronograma, e é o nosso cronograma que diz todo dia para a gente o que a gente tem que ler. E hoje é o dia 262. Vamos ler Mateus 10 a 11, 10 e 11, né? Mateus 10 e 11. Mateus capítulo 10, um trecho muito especial, e começa falando sobre os seus discípulos, os discípulos de Jesus, os 12, né? Talvez aí uma referência às 12 tribos de Israel. E esses 12, alguns deles com bastante participação, né? Outros nem tanto. Eu coloquei junto com o link aí da transmissão, do vídeo, um quadrinho muito interessante em que aparece como esses discípulos aparecem em seus diferentes nomes, né? Quando chegar ali eu mostro para vocês. Então vamos começar lendo no capítulo 10, chamado dos 12 discípulos. Tendo Jesus chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade sobre espíritos imundos para os expulsar e para curar todo tipo de doenças e enfermidades. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são esses. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Filipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o publicano. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Simão, o zelote, e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Jesus enviou esses 12, dando-lhes as seguintes instruções: não tomem o caminho que leva aos gentios, nem entrem nas cidades dos samaritanos, mas de preferência procurem as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então veja, o ministério de Jesus era para primeiro pregar o evangelho do reino para os de Israel. Pelo caminho, preguem que está próximo o reino dos céus. Curem enfermos, ressuscitem mortos, purifiquem leprosos, expulsem demônios. Vocês receberam de graça, portanto, deem de graça. Não levem ouro, nem prata, nem cobre em seus cintos, nem sacola para o caminho, nem duas túnicas, nem sandálias, nem bordão, porque o trabalhador é digno do seu alimento. Olha que interessante aquele quadro que eu citei, ó. Eu vou deixar no grupo aí para vocês. Por exemplo, ó, o Pedro, né? Simão, por sobrenome Pedro. Em Marcos, Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro. Em Lucas, Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro. Em João, Simão Pedro. E em Atos, Pedro. Tem uma coisa interessante aqui que nem eu sabia, ó. Do Bartolomeu, eu tava lendo aqui, ó, gente. Deixa eu ajeitar aqui a câmera. Olha o Bartolomeu. Em Mateus, Bartolomeu. Em Marcos, Bartolomeu. Em Lucas, Bartolomeu. Em João, Natanael de Caná. Será que esse Natanael é o Bartolomeu, né? E 7, Bartolomeu. Bem, em qualquer versículo 11 do capítulo 10, em qualquer cidade ou aldeia em que vocês entrarem, perguntem quem nelas é digno, e fiquem ali até saírem daquele lugar. Ao entrarem na casa, saúdem-na. Se a casa for digna,
que a paz de vocês venha sobre ela. Se, porém, não for digna, a paz voltará para vocês. Se alguém não quiser recebê-los, nem ouvir as palavras de vocês, ao saírem daquela casa ou daquela cidade, sacudam o pó dos pés. Em verdade lhes digo que haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. Olha, vai ter menos rigor para Sodoma e Gomorra do que a cidade que não recebeu ali os apóstolos. Eis que eu os envio como ovelhas para o meio de lobos. Portanto, sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Tenham cuidado com os homens, porque eles os entregarão aos tribunais e os açoitarão nas suas sinagogas. Por minha causa vocês serão levados à presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunhos, e a eles e aos gentios. E quando entregarem vocês, não se preocupem quanto a como ou o que irão falar, e naquela hora lhes será concedido o que vocês dirão. Afinal, não são vocês que estão falando, mas o Espírito do Pai de vocês é quem fala por meio de vocês. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai entregará o filho. Haverá filhos que se levantarão contra os seus pais e os matarão. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Aquele, porém, ficar firme até o fim, esse será salvo. E você? Você vai ficar firme até o fim? Quando, porém, perseguirem vocês numa cidade, fujam para outra. Porque em verdade lhes digo que não terão percorrido as cidades de Israel até que venha o Filho do Homem. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo está acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre, e ao servo ser como o seu senhor. Se chamaram o dono da casa de Beelzebu, quanto mais os membros da sua casa. Chamaram ele, de Beelzebu. Portanto, não tenham medo deles, pois não há nada encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. O que lhes digo às escuras, repitam à plena luz. As escuras ali, só entre eles, na intimidade deles. E o que é dito para vocês, ao pé do ouvido, proclamem dos telhados. Não temam os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temam aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Não se vendem 2 pardais por uma moedinha? Entretanto, nenhum deles cairá no chão sem o consentimento do Pai de vocês. E quanto a vocês, até os cabelos da cabeça de vocês são todos contados. Então, a providência de Deus, o cuidado de Deus, nos mínimos detalhes com a gente. Portanto, não temam. Vocês valem bem mais do que muitos pardais. Portanto, aquele que me confessar diante dos outros, também eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante das pessoas, também eu o negarei diante de meu Pai que está. Não pensem que eu vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. A declaração de Jesus aqui é muito forte, né? Mas ele, de fato, ele não vem trazer. Ele tem a paz, né? A paz de Cristo é uma paz em relação a Deus. Você fica em paz na vida, você fica em paz confiante, você fica em paz com Deus. Mas a vinda de Jesus Cristo não vem fazer com que todas as pessoas se abracem, comemorem, se amem. Não. A vinda dele faz com que as pessoas às vezes se separem. Quem é joio e quem é trigo. Quem é dele e quem não é. Pois vim causar divisão entre o homem e o seu pai, entre a filha e a sua mãe, entre a nora e a sua sogra. Assim, os inimigos de uma pessoa serão os da sua própria casa. Ele chegando aqui no, na última das consequências de segui-lo, até no íntimo núcleo social aqui, a divisão.
Quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, a perderá. E quem perde a vida por minha causa, esse achará. Ele fala muito sobre a idolatria, o que a gente já vem falando há diversas leituras, né? O problema da idolatria. E a idolatria, lembrando que não é apenas sobre deuses pagãos, né? Você pode amar qualquer coisa mais do que a Deus, né? Se você amar a sua família mais do que você ama a Deus, provavelmente você vai sufocar a sua família e destruir esse relacionamento. Se você amar a sua família por amor a Deus primeiro, certamente a sua família será uma rocha. Quem recebe vocês é a mim que recebe. Quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta no caráter de profeta, receberá a recompensa de profeta. Quem recebe um justo no caráter de justo, receberá a recompensa de justo. Quem der de beber, ainda que seja um copo de água fria, a um desses pequeninos, por ser este meu discípulo, em verdade lhes digo que de modo nenhum perderá a sua recompensa. Capítulo 11. Quando Jesus acabou de dar essas instruções a seus discípulos, saiu dali para ir ensinar e pregar nas cidades deles. Opa, lembra que aquela nossa marcação dos discursos? Aqui então acaba mais um discurso. Quando Jesus acabou de dar essas instruções, quando Jesus acabou de ministrar essas palavras, e no grego é sempre o mesmo termo. Marcou aqui o fim de um dos discursos de Jesus. Aí começa um novo aqui, na hora de dividir os capítulos, e deixar esse aqui como último versículo do 10, né? Deixaram no primeiro. Aí a equipe de tradução tenta corrigir aqui, né? Na verdade, o assunto começa aqui no 2, né? Quando João, no cárcere, ouviu falar das obras de Cristo, mandou que seus discípulos fossem perguntar: Você é aquele que estava para vir? Ou devemos esperar outro? Então Jesus lhes respondeu: Voltem e anunciem a João que estão ouvindo e vendo. Cegos vêm, coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Quando os discípulos de João foram embora, Jesus começou a dizer ao povo a respeito de João: O que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? O que vocês foram ver? Um homem vestido de roupas finas? Os que vestem roupas finas moram nos palácios reais. Sim, o que foram ver? Um profeta? Sim, eu lhes digo, e muito mais do que um profeta. Este é aquele de quem está escrito: Eis que eu envio adiante de você o seu mensageiro, e preparará o caminho diante de você. Em verdade lhes digo, entre os nascidos de mulher não apareceu ninguém maior do que João Batista. João Batista é o maior dos profetas porque ele encontra, né? Ele não apenas profetiza, mas ele encontra, ele vê, ele batiza o próprio Filho de Deus. Mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus sofre violência. Os que usam de força se apoderam dele. E todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se vocês o querem reconhecer, ele mesmo é Elias, que estava para vir. Ele está fazendo referência aqui a uma profecia lá de Malaquias, né? Eu vou ler. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas aqui compararei esta geração. É semelhante a meninos, que sentados nas praças gritam aos companheiros: Nós tocamos flauta, mas vocês não dançaram. Entoamos lamentações, mas vocês não prantearam. Devia ser alguma cantiga, né? Dos tempos de. Mas o fato é que os meninos deram os sinais e ninguém obedeceu, né? Pois veio João,
e não comia nem bebia, e as pessoas dizem: ele tem demônio. Veio o Filho do Homem comendo e bebendo, e as pessoas dizem: eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por suas obras. Então Jesus começou a repreender as cidades, nas quais ele tinha feito muitos milagres, pelo fato de não terem se arrependido. Ai de você, Corazim! Ai de você, Betsaida! Porque se em Tiro e em Sidom se tivessem operado os milagres que foram feitos em vocês, há muito que elas teriam se arrependido com um pano de saco e cinza. Mas eu digo a vocês que no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para você. E você, Cafarnaum, pensa que será elevado até o céu? Será jogado no inferno. Porque se em Sodoma se tivessem operado os milagres que foram feitos em você, ela teria permanecido até o dia de hoje. Mas eu digo a vocês que no dia do juízo haverá menos rigor para a terra de Sodoma do que para você. Veja como é sério, né? Você não reconhecer a pessoa de Jesus Cristo, seus milagres, seus sinais. Porque aquele tempo Jesus exclamou: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e instruídos, e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai. Ninguém conhece o Pai a não ser o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Interessante, né? Parece um circuito fechado. Ninguém conhece o Filho. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai. E ninguém conhece o Pai a não ser o Filho. Parece um circuito fechado, né? Só ele se conhece. Mas aí ele abre esse circuito, dando-se a conhecer. Quem que vai conhecer o Filho? Quem quiser, quem aceitar, quem vai conhecer o Filho, vai conhecer o Pai, aquele a quem o Filho quiser revelar. O Filho, ele, ele quer se revelar, ele se revela. Venham a mim. E aí vem o chamado, né? Então veja, aqui é específico. Na verdade, ele quer chamar algumas pessoas, mas o chamado, o convite é feito para todos, mas só vão aqueles que o Filho quer revelar. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Veja, o convite é sempre geral. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração. E vocês acharão descanso para a sua alma. O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E até aqui, então, a leitura de hoje. Então, isso aqui confunde muita gente, essa questão do todos e a questão dos eleitos, né? Mas, como diria Charles Spurgeon, né? Perguntaram para ele como é que você concilia esses versículos, essas passagens. Ele falou, eu não reconcilio amigos. São amigos, são palavras que estão aqui, não tem por que você ter dúvidas sobre isso. É qualquer um que vai até o Pai? Vai até o Filho? Não. Não é. A Bíblia é bem clara que são aqueles, né, aquele que o Filho quiser revelar. Mas o convite é para todos. Enfim, chegamos ao final da leitura de hoje. Mateus 10 e 11, leitura concluída para a honra e glória do nosso Senhor Deus, dia 262. Muito obrigado você que está participando, você que começou agora no Novo Testamento. É uma honra tê-lo aqui participando conosco. A partir de amanhã, então, a gente volta aos vídeos ao vivo para a gente se cumprimentar, passar frio, passar sono juntos. É assim que é mais gostoso a nossa leitura. Um grande beijo no coração das minhas queridas irmãs. Um forte abraço dos meus irmãos. Eu vou ficando por aqui, gente. Tchau, tchau. Eu fui.